No livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 24. Muito obrigado. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Aquele que tiver se sentindo bem para ficar em pé, fica de pé, em reverência à palavra do Senhor. E nós iremos ler essa passagem. Eu quero que os irmãos me ajudem, se o som, o fundo musical estiver alto, mande eu baixar, né? Tá bom? Então vamos lá. Capítulo 9, versículo 24 de Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da hora para restaurar, e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se edificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Ele fará fim da aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amado Deus, amado Pai, queremos te pedir, meu Deus, uma bênção toda especial, que o Senhor possa abrir o canal da palavra nesta noite, Senhor, e que o Senhor possa nos inspirar para fazer a tua palavra, e que o Senhor também possa abrir o entendimento da tua igreja, para entender juntos, nós entendemos o teu Senhor quer falar conosco através da tua palavra, pois nós te suplicamos em nome de Jesus. Podem sentar. Meus amados irmãos, nós estivemos ontem pregando lá na igreja do pastor Gleito, do pastor Diomar, do evangelista Diomar, e nós ontem pregávamos sobre a estátua de Nabucodonosor, capítulo 2 do livro de Daniel. E durante todo este mês, nós temos pregado sobre a parte escatológica do livro de Daniel. O capítulo 2 de Daniel, da estátua de Nabucodonosor, é uma visão panorâmica de todos os acontecimentos de todos os impérios mundiais, né? Como a gente viu, e agora a gente vai lembrar que tinha a cabeça de ouro, Império Babilônico, teve de braço de prata, o Império Medo-Persa, os quadris e as coxas de bronze, o Império Grego, as pernas de ferro do Império Romano. Então, o capítulo 2 ele é uma visão panorâmica, e Daniel viu 5 deles. Os 4 que falei, e ele ainda viu, meus amados irmãos, o reino futuro, o reino milenial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a visão do capítulo 2 vai do Império de Nabucodonosor até o reino milenial, em que a igreja estará juntamente com Cristo, porque a pedra que é tirada sem o auxílio de nós é exatamente Cristo que estará estabelecendo o reino sobre toda a face da terra. No capítulo 7, que nós vimos também uma dessas doutrinas, vai falar também de 4 impérios, as 4 bestas do capítulo 7 de Daniel. O Império Império Babilônico, o
carneiro no império, Medo Persa, o leopardo, o 4 cabeças e 4 asas, o império grego de Alexandre o Grande, o animal feroz, o império romano. No capítulo 8 também, do livro de Daniel, da doutrina passada, nós vimos 2 impérios. Nós vimos o carneiro, que era o império Medo Persa, nós vimos o bode, que era o império grego, e nós vimos um chifre pequeno nascendo, que era aquele Diego Epifânio, o imperador, que tipificava o anticristo, que vai estar na grande tribulação. Mas desta noite, meus amados irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre as 70 semanas de Daniel. Capítulo 9, versículo 24, que nós lemos, né? Ela começa a dar explicação. O anjo Gabriel veio depois daquela oração de Daniel, pedindo a Deus perdão, e pedindo a Deus a revelação de quando acabaria aquele cativeiro. Na visão de Daniel, o cativeiro duraria 70 anos, como de fato foi o cativeiro babilônico. Mas essas 70 semanas aqui, meus amados irmãos, é um período direcionado para o povo de Israel. Então vamos para cá. 70 semanas é para quem? Para Israel. Não é verdade? As 70 semanas não é para a igreja, mas a igreja está inserida no meio. Quando, pastor? No momento em que a contagem parou. Nós estamos, meus amados irmãos, na dispensação da graça da igreja, vai para mais de 8 anos, e a semana parou da igreja de 69. E agora nós esperamos ver a 70ª semana, que vai ser o período da grande tribulação, que nunca houve e que jamais haverá sobre a face da terra. No período da grande tribulação, a Cristo, o falso profeta e o anticristo estarão sobre a face da terra, e muitos que não subiram para a arrependimento serão atormentados dia e noite pelas obras de Satanás, juntamente com a sua atividade satânica, a Cristo, o falso profeta e o anticristo. Glória ao nome do Senhor. Então, glória ao nome do Senhor. O objetivo da semana, versículo 24. Vamos ver aqui, capítulo 9, versículo 24 do livro de Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Segundo Gabriel falando para Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E a tua santidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar o zelo da profecia e para ungir o santo dos santos. Glória ao nome do Senhor. Então, qual é o objetivo das 70 semanas? São 6 objetivos. Fazer cessar a transgressão, acabar o pecado, dar fim a esse pecado, expiar a iniquidade, purificar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. 70 semanas, né? Eu digo desde o começo desse estudo. O que me chama a atenção é que toda essa profecia de Deus, ela se cumpre integralmente, irmão. Deus é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da eternidade. Tudo que foi profetizado no livro vai se cumprir exatamente da forma como o nosso Deus falou. Olha, vai tentar ser uma de Deus e deixa cair uma vírgula da sua palavra, da sua profecia. Deus não deixa cair uma vírgula, vai se cumprir tudo. Glórias ao nome do Senhor. A divisão das 70 semanas. Versículo 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Gílio, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão
mas em tempos angustiosos. Agora para cá, irmão. 7 semanas, mais 62 semanas. E como era a semana? Semana de ano. 7 vezes 7 dá 49, dá 49 anos. Mas nós podemos atestar que desde a revelação desse sonho para o Daniel até a ordem que saiu para a restauração do templo foi exatamente 49 anos. Vamos ver isso aqui. Vem aí, abra sua Bíblia aí, Neemias. No capítulo 2, a partir do versículo 1. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez foi subir diante dele, eu tomei para oferecer e lutei. Eu nunca antes tivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não está doente, tem de ser tristeza no coração. Então temi sobremaneira. E me respondi, e o meu bem para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde está o sepulcro de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei a Deus do céu e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro do meu pai, para que ele lá reedifique. Então ele, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás a próprio rei enviar-me e marquei certo tempo? E ainda disse a rei: se alguém parece bem, dê-me carta para o governante da ilha Eufrates, para que me permita passar e entrar em Judá. Como também carta para as aves que guardam nas matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E ao rei mais cedeu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Glória ao lado do Senhor. Quem está entendendo aí, gente? Quem está entendendo? Olha aí que coisa linda, a profecia da Daniel falou para Daniel, e aqui exatamente 49 anos o rei Artaxerxes, Neemias, o servo do Senhor, chega à presença dele com uma tristeza tremenda, e o rei automaticamente preparou que só o que tu está triste. Porque tu não está entendendo, está assim tão triste, o que está acontecendo? Só pode ser tristeza no coração. E a Bíblia diz que Neemias aqui, ele sentiu medo. Ele pensou: meu Deus, agora eu rei, porque naquela época, irmão, se o rei putasse na cabeça de mandar matar qualquer tristeza, ele faria. Se ele não achasse graça diante do rei, se o rei não simpatizasse a causa de Neemias, ele poderia muito bem ser morto. Mas ele orou a Deus e falou com intensidade com o rei. Como poderia eu não estar triste? Como Deus não poderia estar triste se a cidade do sepulcro do meu pai está assolada, está destruída, as portas estão queimadas pelo fogo? E alguém olha para ele e diz assim: o que tu me pedes agora? A Bíblia diz que Neemias orou, provavelmente aí fala com ele: se me parecer bem, me manda voltar lá para a cidade para reedificar a cidade. E Neemias, irmão, teve tanta palavra que ele pediu mais, alguém. E se o senhor puder também, me dê carta para os governadores, sabe, da lei do Eufrates, para que eu possa também dirigir até ajudar, até minha cidade para reconstruir. Deus, também me achar graça diante do teu céu. Que eu poderia também me dar carta ao chefe
das florestas aí para ir na madeira de meio, madeira boa, para restaurar a porta do templo, para restaurar as portas das muralhas, creio que pode dar porque não perguntou estas festas pela vontade de que Neemias, e além também libertar Israel, ainda ter a condição de ser restaurado deles ao poder nosso Deus. É aquele que dá constrói as muralhas caídas, e a boca do homem da glória, o homem do exército, ele quer restaurar esta noite também do Pai do Senhor. Amém, igreja? Primeiro rei que deu ordem para o favor de Israel foi o rei Ciro. Só que muito antes, o rei Ciro tinha dado uma ordem para levar os utensílios da casa do Senhor. Se nós formos tomar como base a ordem que o rei Ciro mandou levar os utensílios, esses 49 anos não iam bater. Mas nós olhando aqui sobre o prisma do rei Artaxerxes, dando ordem a Neemias para levar, para voltar para reedificar, então começa a se cumprir aí, ele vai logo a primeira semana de ano das 70 semanas. 7 vezes 7, 49 anos. Desde a profecia de Gabriel até Neemias falar ao rei Artaxerxes, foram 49 anos. Quem pode dar glória a Deus por isso? E por que nós vamos dar glória a Deus? Porque a profecia de Deus se cumpre, mais uma coisa linda. E a gente tem que entender que os anos judaicos, olha para mim, o ano judaico tem uma diferença do nosso ano. Como assim, pastor? O ano profético, o ano judaico, ele tem 12 meses de 30 dias. Então, o ano judaico, o ano profético, dá 360 dias. O nosso ano é 365 dias, mas o ano judaico, ele é 360 dias. Ele está contando em exatamente 49 anos depois, quando a Artaxerxes autoriza Neemias voltar para reedificar, porque diz até a passagem que nós lemos. Daniel, capítulo 9, o versículo 25, sabe, entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Primeira 7 semanas foi aqui, o Deus está certo, mas vai continuar. 62 semanas até ungido, príncipe. Glórias ao nome do Senhor. Então, 70 vezes 7, então, tocando quantos anos, não? Vai ver que a dúvida tem mais. 70 vezes 7 dá quanto? 490. Amém? 490. Só, olha para cá, só que só se cumpriu para 2 anos, 483. E irmão, vamos aqui acompanhar para a gente entender. Destas 70 semanas, dariam 490 anos. Só que se cumpriu 69 semanas, certo? Até sair a ordem para reedificar os muros e a cidade. Mais 62 semanas até ungido. Quando Cristo entrou na entrada triunfal em Jerusalém, ali estavam completando mais 62 semanas. E ali, meus amados, nós fez então 483 anos. 69 semanas se passaram. Quantos anos faltam para cumprir a 70? Vamos lá, irmãos? Às vezes os irmãos estão prestando atenção. A gente está gravando porque a gente prometeu para os irmãos e algumas igrejas por aí falar sobre isso e colocar para eles também. Mas olha, faça o cálculo, meus amados irmãos. 70
semanas? Foram 69. Quantas semanas estão faltando? Uma semana. Quantos anos? 7 anos, porque a semana de ano. Amém? Para entender, não é uma semana de dia, é uma semana de ano. Cada dia, um ano. Então, falta 7 anos para se cumprir. O que se cumpriu até agora? Se cumpriu até agora, meus amados irmãos, a ordem para retificar. 49 anos depois, sobre a ordem que veio e Artaxerxes. Agora, hoje eu pergunto para a igreja. Você sabe que veio Artaxerxes, em qual pé é, em qual parte da estátua é apresentado pelo rei Artaxerxes? É a cabeça de ouro, é o peitoral de prata com os braços, é o quadril de bronze ou é a perna de ferro? O rei Artaxerxes faz parte do Império Medo-Persa. Braços, peitoral e braços de prata. Então, o país do mundo, então, que deu toda essa liberdade para Israel sair do cativeiro babilônico? Que país é? Qual é o país? O Irã, que agora está sendo, para você ver, a Bíblia, para a gente entender quem é amigo de Israel lá atrás. É o inimigo terreno lá pela frente. Que Israel lá atrás está querendo acabar, liquidar o povo de Israel. O país do Irã que estão em guerra agora com Israel, fizeram uma reunião há poucos dias aqui no Rio de Janeiro, no chamado BRICS, onde o Lula estava ali, juntamente com as nações que fazem parte do BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China, Irã. E o Irã disse taxativamente: os países do BRICS tentaram fazer um acordo com o Irã para reconhecer o Estado de Israel. E eles disseram: nós não aceitamos, porque nós não reconhecemos o Estado de Israel. Olha para cá. E quem foi que ajudou Israel a sair do caminho? O Irã. Quando o Império Medo-Persa, quando veio Artaxerxes, foi o Sírio, o primeiro foi o Sírio, né? Que Deus profetizou vários anos antes dele nascer, Deus morreu, e o meu Sírio, que era o rei persa. E assim, meus amados irmãos, a Bíblia ela vai se desenrolando. Primeira parte se cumpriu. A segunda parte, quando Jesus está 109 semanas, 434 anos. Amém, pessoal? 62 semanas depois das 7, faz o quê? 434 anos. Então, 434 anos depois que foi dada a ordem para restaurar a cidade, Jesus entra triunfalmente na cidade de Jerusalém, em que a multidão declarando dizendo: bendito que vem em nome do Senhor, hosannas ao rei, hosannas ao rei. Ali o príncipe, o homem chamado Jesus, teve sua entrada triunfal na cidade de Jerusalém. Cumpriu-se então aí mais 62 semanas. Quem está entendendo aqui? Glória a Deus. Agora, aí a Bíblia continua. A revelação aí do livro de Daniel, no versículo 25 continua. Até o ungido, essas 62 semanas, esses 434 anos. Aí ele diz: as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, para Israel seria períodos tremendos. Seria o período que a gente viu na doutrina passada, que teria perseguições do Império Grego, como o imperador Antíoco Epifânio, que era representante dos generais de
de Alexandre, lá da igreja da Seleucida, de Seleuco, e que ele perseguiu amargamente o povo de Israel. Então Israel tem enfrentado guerra, tem enfrentado assolações, só que Epifânio era apenas uma prefiguração do anticristo. É como se alguém dissesse assim: isso aí é só uma pequena amostra da ruindade do diabo contra o povo de Israel. Olha para quem está falando disso, olha, na época da grande tribulação vai ser algo tão tremendo que Jesus chegou a dizer que nunca houve, ele jamais haverá sobre a face da terra. Dias que nunca houve, ele jamais haverá. Mas aonde estará a igreja? A igreja da qual é matada de lá no céu. Ele é rei, então olha aí, querido, antes do fim, essa igreja vai ser arrebatada. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Dá uma salva de palmas e volta aí para ele. E a passagem bíblica continua. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. Depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, eles se reuniram, os judeus, se reuniram e mataram Jesus. Cumpriu-se integralmente o tempo marcado. Eu quero chamar a atenção da igreja que quando Gabriel revelou isso para Daniel, é uma época bem atrás, 483 anos, somando tudo, desde a profecia de Daniel, de Gabriel para Daniel, até o cumprimento da morte de Cristo, 483 anos atrás. Porque quando Deus fala, irmão, está falando, glórias ao nome do Senhor. Igreja, quando Deus fala, eu fico muito mais de novo. Eu fico vislumbrado com a profecia bíblica citando-nos minimamente famosamente. Se Jesus falar para você uma coisa, irmão, se nunca duvidar, e se você tiver dúvida, aguarde. Isso foi de Deus, nós encontramos. Glória ao nome do Senhor. Olha que mal, então, eu vou dizer, quando eu repetir, falou? Você falou, faz os mil tranquilo, porque a sorte se deve se cumprir da sua vida. Glória ao nome do Senhor. Amém, irmão? Vai ter uma próxima, assim tem uma próxima, eu tenho uma próxima, Senhor. Aqui a profecia vai se cumprir. Ô glória, louvado seja Deus. Olha para cá. Existe uma linha de raciocínio que diz que tudo isso aqui é simbólico. Como que é simbólico, irmão? Se cumpriu literalmente. Tem uma linha de raciocínio que diz que o Apocalipse é só simbólico. Como, irmão, é simbólico se ele vai cumprir integralmente? Tem a parte simbólica, mas tem a parte literal. O simbólico não é para fantasiar, o simbólico é para facilitar o entendimento. Como, por exemplo, as 4 vezes do capítulo 7 de Daniel, é simbólico. O leão com 2 asas é a simbologia da vontade do Império Babilônico. O urso com 3 sistemas na boca é a voracidade do Império Persa. O leopardo com 4 cabeças, com 4 asas, é a velocidade do Império Grande, da Alexandre Grande, e os 4 generais que saíram dele. Mas tudo se cumpriu integralmente no Apocalipse, vai se cumprir integralmente. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Ah não, pastor, tem gente que quer minimizar a palavra de Deus, a Bíblia, mas diz assim, não, isso aí é só simbólico. O Adventista diz que o inferno é só simbólico. Não, o inferno é simbólico. Mas que é isso? Deus que negócio de inferno não é simbólico, pois não é para nada. Vamos ao nome do Senhor. O inferno, a Bíblia diz que é um lugar onde o ferro nunca morre e onde o fogo nunca se apaga. É um sofrimento terrível. Mas levante a mão e agradece Jesus, porque ele vai
menino da ilha de goleiro, o carro não vai poder fazer você foi lavado, bebido pelo sangue no cordeiro. Ô glória! Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, meus amados irmãos, para você ver como tudo se cumpre bem direitinho, será morto ungido e já não estará. Jesus foi morto, crucificado na cruz do Calvário. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Olha para cá, se cumpriu ou não essa parte? Se cumpriu. No ano 70, depois de Cristo, sob o comando do general romano Tito, sitiaram a cidade de Jerusalém, e ali, irmão, a fome era tão grande que o povo de Jerusalém estava ali passando uma necessidade tremenda, e no dado momento eles conseguem invadir a cidade, eles matam, passam pela espada, destrói a cidade, destrói o santuário, que ainda hoje o templo de Israel ainda vai ser construído, ainda existe lá as muralhas do templo, as muralhas que os turistas vão e botam a mão nas muralhas do templo, e o pastor amigo meu, depois de visitar essas ruínas da muralha do templo, ele disse que qualquer homem que colocar a mão na muralha do templo, ele é apurado pelo espírito de quebrantamento, que ele começa a chorar como uma criança, começa a chorar como um bezerro deformado. Por que, irmão? Porque a presença do Senhor é forte naquela terra, e a gente, irmão, assim diz: Senhor, eu quero sentir a tua presença, Senhor, de uma maneira tremenda. Louvado seja Jesus. Olha para o mundo do teu lado da sua mão. Esses estudos são difíceis, mas eles são tão reveladores para nós. Ele nos ensinou tanta coisa, glória do nome do Senhor. E ele diz aqui, irmão, ó: e o seu fim será como um dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Deixa eu perguntar para você aqui também: essa parte sobre Israel está se cumprindo, sim ou não? O seu fim será como um dilúvio, haverá guerras, né? Haverá guerra, desolações são determinadas. Por que o povo de Israel acaba a guerra com ele? Profecia de Deus. Aqui o general Tito destruiu a cidade. Algum tempo depois aconteceu em Israel que a gente chama de diáspora. O que foi diáspora? Algumas perseguições de alguns impérios, de alguns exércitos que tiraram o povo da sua terra e jogou o povo de Israel para várias cidades do mundo. Veio judeu para a Europa, para a Alemanha, lá, para a Polônia, veio judeu, para a Americana, para a Brasil, veio judeu. Em 1945, um homem usado por Satanás quase que destrói a linhagem santa. Ele matou mais de 3 milhões, mais de 6 milhões de judeus. Como era o nome dele, pastor? Adolf Hitler. A Alemanha nazista tinha ódio dos judeus, o primeiro das escrituras. Em 1945, na Segunda Guerra Mundial, a batalha de maior carnificina da história, morreram 6 milhões de judeus nos guetos, nos campos de concentração na Polônia, Bolchevique, todos os campos de concentração. Eles matavam os judeus nas câmaras de gás, eles matavam os judeus de multidão, de milhares. Os três chegavam ali na Polônia, montaram de judeus para morrer. Aí você pergunta assim: por que Deus sofreu tanto? Pergunta, irmão, olha para mim: por que Israel sofre tanto?
porque é o povo de Deus e o diabo odeia o povo de Deus. E porque também eles desobedeceram, porque também eles pecaram, porque também eles foram idólatras, porque também eles se voltaram para as imagens de escultura. Alguém bota uma loja de escultura para a TV? Glória a Deus, Senhor, louvado seja Deus. Amém, irmãos? E meus amados irmãos, 1945, todo mundo pensou, agora os judeus se acabaram. Mas Deus é tão fiel que ele sempre guarda alguém. Quando Elias pensava que ia matar todos os profetas, ele disse para Deus: Senhor, mataram todos os profetas, só sobrou eu. E ele disse: ei, Elias, não está enganado. Eu guardei 7 milhões que não pegaram o nome do Senhor. E ali, meus amados irmãos, quando a nação de Israel, em 1945, acabou a guerra, todo mundo pensou: Israel se acabou. Mas o movimento tremendo, a Organização das Nações Unidas, tiveram uma reunião extraordinária e em 1948, 3 anos depois, um brasileiro chamado Graça Aranha, ele fez a lei lá e estabeleceu o Estado de Israel. Israel veio pela sorte divina. Depois vai ter mal agora e glória a Deus, foi Deus é maior, porque Deus é forte, e Deus é poderoso. Ela só vai de palmas aí para ele. Voltando aqui para o assunto desta semana. 69 semanas já se cumpriram. 483 anos já se cumpriram. Faltam 7 anos para cumprir. Falta a 70ª semana de Daniel. E quando foi que parou a contagem? Um homem se perdeu a contagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando veio o vento forte e impetuoso que encheu toda a casa, e foram vistas repartindo como aquele povo, línguas repartindo como aquele povo que encheu toda a casa, e falaram em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Agora olha para mim, eu vou perguntar para você. E o que isso tem a ver com a 70ª semana do Daniel? Não vou botar a mente aí para trabalhar. E o que tem a ver a inauguração da igreja com a paralisação da semana da contagem? Porque a igreja é o parêntese. As 69 semanas veio até Jesus. Meus amados, não sei especificar. Aí Deus agora escolheu o povo. Ele disse: eu vou escolher este povo e eu vou dar um intervalo na contagem das semanas, que esse intervalo já está mais de 2000 anos. Nós estamos no ano de 2024. E esse intervalo, sabe o que é? Você que está fazendo isso. Levanta a mão da glória. Enquanto a igreja estiver na terra, e o velório das 70 semanas parou. Deus deu para nós esse calor. Para aí! Porque o meu povo, a igreja, vai estar sobre a face da terra. E enquanto ela estiver sobre a face da terra, não pode haver destruição. Não pode haver tribulação. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Dá uma salva de palmas para ele. Cadê o relógio? Está aqui. Glória ao nome do Senhor. E Deus, amados irmãos, então, quando que começa a contar a semana de novo? Quando a igreja for arrebatada. Glória ao nome do Senhor Jesus. Olha, 1
primeiro acontecimento escatológico que vai desencadear o começo da contagem da semana. A última semana vai começar a contar a partir do momento que a igreja for arrebatada. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. 1 Coríntios 15 e 52. Vamos ver o que é que diz. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão corruptíveis, e nós seremos transformados. A partir desse momento, a igreja é arrebatada. E quem é a igreja? Os crentes salvos, crente fiel. Não é a crente que vem descer, crente não, é crente fiel. É a crente que não abre nem para o trem carregado de demônio. É a crente cheia do Espírito Santo. Então, quando a igreja foi arrebatada, 1 Coríntios 15, 52 e 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Quando a igreja foi arrebatada, aí começa a contagem. A 70ª semana começa a consoladora. O versículo 27 lá de Daniel começa a se cumprir. Presta bem atenção. Versículo 27 do capítulo 9 de Daniel. Ele fará firme aliança com ele tem o príncipe de um povo que há de vir. Ele fará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana para cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a árvore das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, irmão, quando a igreja for arrebatada, o anticristo já está terminando sobre a terra. E aí, meus irmãos, ele vai fazer um pacto com Israel. Segundo alguns teólogos, eles acham que este anticristo, ele vai ter ascendência romana e ele vai ter a ascendência judia. Ele vai ser um homem que talvez nasça no Império Romano, nas 10 nações do mercado comum europeu, mas que ele seja da descendência de um judeu. Por que, pastor? Porque o judeu não ia aceitar qualquer pessoa nascerida dele, tem que ser herege, tem a ver com o judeu. Paulo, por exemplo, Paulo, ele era judeu, mas ele tinha cidadania romana. Então, mas esse anticristo, ele vai ter que fazer um pacto com Israel, para governar Israel. Mas na metade da semana, ele quebra o pacto. Olha para cá. Qual é a metade de 7? 3 anos e meio. 3 anos e meio. 3 anos e meio da grande tribulação. Alguns querem criticar que não subiram no arrebatamento, mas até pensar, melhor tempo da nossa vida, porque o Cristo vai fazer uma única moeda, aí universalizar a moeda, acabar com a inflação. O outro Cristo vai fazer uma só religião, a ecumênica, a religião ecumênica, onde vão andar de braços dados, e enchendo ele lá de Cristo, o povo da terra, todo mundo na sua religião adorando o anticristo, se prostrando. Eles colocarão na terra a mão direita e no meio da besta, que é meia. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Aqui tem entendimento. Quem tem sabedoria, calcule o número da besta, porque o número é meia. 666 o número da besta. Então, durante os 3 anos e meio vai ser de progresso. Os 2 anos e meio as ciências estarão no auge, a tecnologia estará no auge. O anticristo, o falso profeta, a atividade satânica estarão trabalhando a todo vapor.
Mas a Bíblia diz que no final da metade, na segunda metade, eles vão quebrar, meus amados irmãos, o pacto. Eles vão, meus amados irmãos, trazer perseguição contra o povo de Israel. Eles vão se levantar com fúria contra o povo de Israel, contra qualquer crente que não subir na batalha daquele dia. Olha para cá. Tem crente que diz assim: não, pastor, mas se eu não subir no arrebatamento, na tribulação, eu vou ser crente. Pode botar uma 765 na minha cabeça, que eu sou crente, pastor. Pode botar uma ponto 40 na minha cabeça, que eu vou dizer que eu sou crente. Eu sou crente, eu sou crente, eu ganhei. Eu sou crente, tem gente que diz assim. Aí ela vai dizer assim: filho, se tu é crente agora, como é que tu vai ser crente na grande tribulação? Quem está entendendo? Se não é crente agora, como tu vai ser crente na grande tribulação? E aí, mais uma vez, tudo vai na cara do trono. O fechamento disso tudo vai ser, meus amados irmãos, a batalha do Armagedon. Apocalipse capítulo 16, versículo 16. Os congregaram em um lugar que é hebraico se chama Armagedon. Ali, meus amados, as nações do mundo inteiro vão entrar em guerra contra Israel, contra os escolhidos, contra o povo de Deus. E a Bíblia diz lá em Zacarias, meus amados irmãos, os pés do Senhor estarão sobre o monte das oliveiras, que rachaça ao meio, e o povo de Israel vai fugir pelo vale contra aquela nação que se arregimentava contra ele. Então a 70ª semana vai ser 3 anos e meio de muita festa, de muito luxo, de muita riqueza, mas serão depois dos 3 anos e meio de grande sofrimento, de grande tribulação. É os 3 anos e meio para terminar, que vai ter derramamento das 7 taças da ira de Deus, que vai ter o toque das 7 trombetas, que vai ter, uma destruição que nunca houve, e que jamais haverá sobre a face da terra. Agora, tranquiliza quem está do teu lado no sofá, tranquiliza quem está do teu lado aí na cadeira. E eu falo: isso não vai ficar com medo, não, vai se alegrar, porque o teu nome está escrito no da vida. Glória ao nome do Senhor. Dá uma salva de palmas e vamos ficar de pé, também fazer nossa oração final, também na hora. Eu agradeço a todos que cooperaram com a nossa doutrina, né? Só que a oração está ligada. Lembrando que sábado tem culto de mocidade.